Você sabia que Lutero chamou Tiago de Epístola de Palha? Sabia que é possível que a Epístola de Tiago foi escrita pelo irmão de Jesus? Sabia também que existem 4 Tiagos no Novo Testamento? Quer saber mais sobre isso? Fica até o final desse vídeo. Olá, você já me conhece, eu sou o Igor e hoje nós estamos aqui para aprender fatos impressionantes da Bíblia sobre a vida e a Epístola de Tiago. Hoje eu vou te falar, à luz da teologia e da história, quem escreveu Tiago, por que ele é pouco conhecido ou desconhecido e rejeitado e quem são os Tiagos da Bíblia. Se você quer saber mais sobre isso, fique até o final desse vídeo. Como eu já falei aqui, Lutero chamava essa epístola de Epístola de Palha. Acredita-se que ele chamava de Epístola de Palha ou ele não dava o devido valor por inúmeros motivos. Primeiro, pelo fato dela dar uma ênfase incisiva nas obras. E como você bem sabe, a reforma protestante cresceu sobre um dos solas, que é o sola fide, somente a fé. E a reforma protestante pauta-se no lema de que a justificação é pela fé. E para Lutero, essa epístola confrontava esse sola ou essa doutrina. Por isso, para ele, não era de muita importância, por dar ênfase incisiva às obras. Outro fator é que Tiago, ou a Epístola de Tiago, é predominantemente judaica. E Lutero, por um certo período de tempo, ele desenvolveu uma certa aversão ao público judeu, ou um famoso antissemitismo. Infelizmente, esse é o lado obscuro do reformador Lutero que muita gente não gosta de falar. E pela carta de Tiago ser fortemente semítica, ser fortemente judaica, Lutero criou uma certa aversão a essa epístola. Mas e aí, Igor? Ela negligencia, é contra a justificação pela fé ou não? Então, quando você vai analisar hermeneuticamente, exegeticamente, uma carta, um livro, um texto, você deve levar em conta quem é o autor e quem é o público-alvo. Aliás, falando nisso, eu tenho um curso de hermenêutica, de interpretação bíblica, que você pode ir estudar comigo. Se você quer aprender as principais regras de interpretação à luz da teologia reformada, técnicas que eu aprendi com o Dr. Augusto Nicodemos, com o Dr. Leandro Lima e nomes expoentes da teologia reformada na minha pós-graduação. Você quer aprender um pouco mais sobre a hermenêutica à luz da teologia reformada? Dá uma olhada aqui na descrição, que você vai ter a oportunidade de estudar comigo. Ou se você quer estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de uma forma simples e didática, eu tenho um curso de introdução bíblica que pode te ajudar a aprender mais da Bíblia. Também dá uma olhada na descrição que eu posso te ajudar e nós podemos estudar juntos a palavra de Deus. Mas voltando ao nosso assunto, só fechando o nosso parênteses aqui, quando nós olhamos para um livro e vamos analisar, uma das primeiras coisas que nós devemos observar é quem é o autor e quem é o público-alvo. Primeiro, eu entendendo quem é o autor, eu vou entender, Igor, é claro que todos os autores são inspirados por Deus, mas cada autor tem uma peculiaridade, tem uma linguagem, tem uma forma de falar. Paulo fala de uma forma diferente de Moisés, que por sua vez fala de uma forma diferente de Samuel, que por sua vez fala de uma forma diferente de Jeremias. Cada autor tem sua peculiaridade. É importante nós entendermos isso. É importante nós entendermos quem é o público-alvo, porque entendendo quem é o público-alvo, eu vou entender as nuances dessa mensagem, dessa carta, desse seu livro, e qual a mensagem e como essa mensagem é transmitida. Então, a partir do momento que você entende que o público de Tiago é um público predominantemente judaico, a partir do momento que você entende que o público já de Paulo,
até não é predominantemente judaico como o de Tiago, porém está sofrendo um confronto, está sofrendo influências de heresias judaizantes ou legalistas que querem incutir nas pessoas o pensamento de que são salvos pelas obras. Você vai entender a ênfase incisiva de Paulo em debater essa heresia da justificação pelas obras. E quando Tiago está falando às igrejas, quando Tiago está escrevendo sobre as obras, ele não está falando sobre a salvação pelas obras, mas ele está confrontando aqueles que dizem crer, aqueles que dizem viver o evangelho e não têm as obras, vivem de uma maneira relaxada, vivem de uma maneira equivocada. Então Tiago está confrontando os seus destinatários a viver em santidade. A ideia de Tiago não é confrontar Paulo, nem de Paulo é confrontar Tiago. As duas cartas são escritas a públicos diferentes, com objetivos diferentes, por autores diferentes. Então, a partir do momento que você entende isso, você vê que elas não se contradizem. Mas voltando ao assunto, Tiago era um nome muito comum no Novo Testamento, porque a palavra Tiago é nada mais nada menos que a forma grega ou a forma aportuguesada da palavra hebraica Iacov, que é nada mais nada menos que Jacó, um nome muito popular, assim como Judas é nada mais nada menos que Judá ou Yehudá. Saulo é uma forma de Saúl, é uma pronúncia em homenagem a Saul. E Yeshua é uma forma também diferenciada, evoluída da palavra Yehoshua ou Yoshua, que é Josué. Então nós vamos ver Maria, que é Miriam, tá bom? Então nós vamos ver muitos nomes semelhantes ao Antigo Testamento, como no próprio nome do pai de Jesus, que é José. Então nós vamos ver nomes semelhantes a nomes expoentes no Antigo Testamento, em homenagem a heróis do Antigo Testamento. Por isso tem 4 Tiagos na Bíblia. E só apóstolo nós temos 2 Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. É pouco provável que fosse um dos apóstolos que escreveu a Epístola de Tiago, porque um dos Tiagos foi morto logo após o início da igreja primitiva, enquanto Pedro é solto, o outro Tiago é morto. Além do mais, essa carta data dos primeiros séculos. E o outro Tiago acredita-se que foi martirizado e foi fazer missões fora de Jerusalém. Enquanto esse Tiago que está escrevendo, tudo leva a crer ao examinarmos o texto que ele fala de Jerusalém ao público judaico. Outra coisa é que tudo leva a crer ao examinarmos o texto. E quando eu falo que tudo leva a crer, não quer dizer que está escrito explícito, é que ao examinarmos o texto, ao examinarmos os pais da igreja, ao examinarmos o contexto histórico, tudo leva a crer, somando as evidências, que o Tiago, irmão de Jesus, foi o escritor. E quem fala isso não sou eu, F.F. Bruce, em seu livro Merece Confiança e História do Novo Testamento, D.A. Carson e Mu, em seu livro Teologia do Novo Testamento, e outros teólogos especialistas que corroboram com essa questão. Esse Tiago, irmão de Jesus, era um Tiago respeitado entre os judeus, e tudo leva a crer, ao examinarmos a história da igreja, que esse foi o Tiago que assumiu a igreja de Jerusalém após a saída de Pedro, porque não sei se você sabe, de acordo com a tradição, Pedro morreu em Roma. Não foi só Paulo que morreu em Roma.
Pedro também morreu em Roma, só que, ao contrário de Paulo, ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E tudo leva a crer ao examinarmos a história da igreja. Mais uma vez, quando eu falo tudo leva a crer, não é que é uma ciência exata. Ao examinarmos Eusébio de Cesareia, Papias, os primeiros escritores da igreja, nós vamos ver, a história diz que tudo leva a crer que os dois morreram praticamente na mesma época, durante o império de Nero, enquanto teve uma grande perseguição aos cristãos. Então, enquanto isso, que Pedro está lá em Roma, Tiago pastoreia a igreja de Jerusalém. Por que Tiago pastoreou a igreja de Jerusalém? Porque ele era altamente respeitado entre os judeus. Então, nada melhor do que alguém respeitado entre os judeus assumir a igreja que é predominantemente judaica, a igreja de Jerusalém. Até porque também os apóstolos que deveriam na sucessão ter assumido estavam espalhados pelo mundo. Por exemplo, tudo leva a crer ao examinarmos a história da igreja que João foi o único que não morreu de morte... o único que morreu de morte natural. Eu ia falar outra coisa. O único que morreu de morte natural. Por quê? Ele pastoreou em Éfeso e também, quando ele tem a revelação de Apocalipse, ele está onde? Na ilha de Patmos. Então, os apóstolos, eles se dispersam pelo mundo para pregar o evangelho, de acordo com a história da igreja. E Tiago acaba assumindo a igreja. Tiago assumiu a posição de pastor da igreja. Ele era chamado de Tiago o Justo, ou irmão do Senhor. E uma das referências bíblicas a ele está lá em Mateus 13:55. E Eusébio de Cesareia acreditava, que é o historiador da igreja, confirma em seu livro que foi Tiago, irmão de Jesus, que assumiu a igreja. Então, logo pelo destinatário, é considerado uma epístola geral e não se destina a uma comunidade específica. Tudo leva a crer que ele se destina aos judeus messiânicos, ou seja, judeus que acreditam em Cristo, que estão dispersados pelo mundo. E por causa disso, tudo leva a crer que foi Tiago. E como que esse Tiago morreu, Igor? Ao examinarmos a história da igreja, a história diz que ele morreu apedrejado. Como Estevão morreu apedrejado, Tiago também morreu apedrejado a mando do sumo sacerdote por inveja. E ele era respeitado tanto pelos cristãos como pelos judeus. Gente, é isso aí. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Ficou alguma dúvida sobre a Epístola de Tiago? É um vídeo muito curto, não dá pra gente falar muito aqui, mas se você quiser, eu faço a parte 2 desse vídeo, falando sobre Tiago, falando sobre uma das epístolas, falando sobre alguma dúvida sua, bíblica, curiosidade ou teológica. Comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo respondendo a sua pergunta. Se gostou, não vale sair sem deixar seu like. Tem vídeo novo vindo por aí. Então, deixe seu like e compartilha para um amigo seu que não sabia da história de Tiago. Deus abençoe sua vida, graça e paz.